Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento. Dito e feito. A tinta que cobre com uma única demão. E Supermercados Pague Menos. Procure pelas etiquetas verdes e economize. Olá, boa tarde. Desperdício de dinheiro na saúde. Mais de 2.000 embalagens com remédios e materiais para diabetes foram encontrados num terreno baldio em Tirapina. Aumenta o número de ações judiciais contra planos de saúde. Você vai entender por que tanta gente tem entrado na justiça contra os convênios médicos. O convênio médico, a operadora de saúde não pode negar procedimentos. Era para ser a primeira vitória do time no Paulistão. A Ferroviária até saiu na frente, mas levou a virada do Botafogo. E com a derrota entrou na zona de rebaixamento. Aumenta o número de trabalhadores sem carteira assinada. Essa tem sido a alternativa para muita gente que perdeu o emprego. E vamos conhecer uma estudante de 15 anos de São Carlos que foi aprovada em medicina na USP. Ela já concluiu o ensino médio e pode começar a faculdade ainda esse ano. Quando eu olhei o meu nome na lista, eu só tremia, eu não consegui ter nenhuma reação. Os meus pais, eles estavam chorando, pulando em volta de mim. Agora no Jornal da EPTV. Mais de 2.000 embalagens com medicamentos e com insumos para pessoas com diabetes jogados num terreno baldio em Tirapina. O material estava na estrada que liga o Jardim dos Eucaliptos ao Morro do Baú. Parte dos medicamentos estava vencida. A prefeitura informou que o responsável pelo descarte irregular já se apresentou à Secretaria de Saúde e disse que os remédios e os insumos eram de uma senhora que faleceu. O caso foi encaminhado para o setor jurídico da prefeitura, que vai pedir o ressarcimento do prejuízo. Em casos como esse, a orientação é devolver os medicamentos para a farmácia lá do posto de saúde, porque aí os profissionais fazem o encaminhamento correto do material. Tem chovido bastante nos últimos dias em São Carlos. A quantia registrada na cidade este ano, quase 400 milímetros, já passou e muito da média de janeiro dos últimos 10 anos, que foi 250. Só nas últimas 8 horas foram quase 40 milímetros. E com essa chuva toda, o córrego do Parque Delta transbordou e a água invadiu de novo a casa de uma moradora. A Prefeitura de São Carlos informou que tem uma equipe lá no local para resolver o problema. A chuva forte hoje de manhã em São Carlos pode ter contribuído para 2 acidentes que, felizmente, não tiveram consequências graves. Na rodovia Washington Luiz, no sentido Ibaté-São Carlos, um caminhoneiro bateu na traseira de um carro. Com impacto, o passageiro desse carro aí teve ferimentos leves e foi levado para a Santa Casa de São Carlos. Já na rodovia Tales de Lorena Peixoto, no sentido Ribeirão Preto-São Carlos, o motorista perdeu o controle, atravessou a barra metálica de proteção, capotou e acabou atingindo uma placa de sinalização. Por sorte, o motorista, que estava sozinho, não se machucou. Nos 2 casos, não foi preciso interromper o trânsito. Oi, boa tarde. A terça-feira vai ser mais um dia bem instável em todo o estado de São Paulo. Isso porque a engrenagem de uma fábrica de chuva está a todo vapor. A combinação de vários sistemas de baixa pressão formam a chamada ZACAS. É a Zona de Convergência do Atlântico Sul. E ela que ajuda a organizar de forma mais poderosa as nuvens mais carregadas. Por isso, nosso alerta. Tem temporais previstos entre a tarde e a noite. A máxima em Itirapina vai ser de 28 graus e em Casa Branca um pouco menos, 27 graus. E a previsão agora para Ribeirão Bonito é que hoje a máxima seja de 28 graus, com previsão de 18 milímetros de chuva. E para os próximos dias em Santa Lúcia, as temperaturas vão ficar entre 28 e 29 graus.
O carnaval está chegando e quem pretende viajar para a capital, para o Rio de Janeiro ou para Minas Gerais, que segundo o Ministério da Saúde são áreas de risco, é importante tomar a vacina contra a febre amarela. Vamos entender mais sobre esse assunto que está deixando tanta gente com dúvida. A Fernanda Câmara tem os detalhes ao vivo para a gente, ela está lá em Araraquara. Oi, Fernanda, boa tarde para você. O ideal para esse pessoal que vai viajar agora no carnaval é tomar a vacina quantos dias antes da viagem? É isso, mas quem vai viajar no carnaval então tem que correr, porque o dia é hoje, né, para a vacina ter eficácia aí. Obrigada, viu, Fernanda? Olha, em São Carlos, um buraco tem causado transtornos para os motoristas. Fica no cruzamento das ruas Episcopal com a Jacinto Favoreto, perto da rodoviária, um trecho bem movimentado da cidade. A gente tem as imagens aí. Foi colocado um cavalete para sinalizar o local, mas o risco é grande. A Prefeitura de São Carlos informou que o concerto estava previsto para hoje de manhã, só que por causa da chuva não foi possível. Então, depois do almoço, uma equipe do SAAI vai lá fazer o trabalho. Depois do intervalo, aumenta o número de ações judiciais contra planos de saúde. Um estudo da USP mostra que o número de processos aqui no estado é o maior já registrado na história. E ainda, você está procurando emprego? Ao vivo, o Rafael Castro vai mostrar pra gente que tem vaga aqui na região, né, Rafael? Isso aí, Ju. Só aqui em São Carlos são 60 vagas em várias áreas. Olha aqui as oportunidades. Daqui a pouquinho, ao vivo, a gente traz todos os detalhes aqui no Jornal da IPTV, tá bom? Bacana. Até daqui a pouquinho, então, Rafael. Olha, em São Carlos, a temperatura máxima hoje deve ser 27 graus. Agora, 12h11. Já eu tô de volta. Uma mulher de 40 anos morreu depois que o carro que ela dirigia capotou na estrada que liga São Carlos a Descalvado. O acidente foi por volta das 8h30 da manhã, chovia no momento, o carro capotou várias vezes, ela ficou presa nas ferragens, foi resgatada pela equipe da concessionária, mas já estava sem vida. A perícia técnica esteve no local, a polícia vai investigar os motivos do acidente. O corpo foi levado para o IML. A polícia de Rio Claro ainda não identificou os agressores da mulher trans de 33 anos. No domingo de madrugada, ela tinha saído de um bar e quando estava na Rua 14, no bairro Santana, foi ofendida e agredida com tijolos por 2 homens. Ela foi levada para a UPA do Cervezão, onde foi atendida e liberada. Hoje ela deve passar por exame de corpo de delito no período da tarde. E a tarifa da área azul de Araraquara está 8% mais cara. A partir de hoje vai passar de R$ 1,20 para R$ 1,30. O valor é referente a meia hora no estacionamento rotativo. A Estapar, que administra o estacionamento rotativo em Araraquara, informou que o último aumento tinha sido há 2 anos e que o reajuste repõe a inflação do período. Informou também que há necessidade de reajustes contratuais da concessão pública. O número de processos contra planos de saúde bateu recorde no ano passado e a Justiça favoreceu os pacientes em mais de 90% dos casos. As ações reclamam principalmente pedidos de exames negados e reajuste nas mensalidades. O número de reclamações recebidas pela ANS também aumentou. Passou de 31 mil em 2016 para 33 mil no ano passado. Vamos falar de emprego agora. A Casa do Trabalhador em São Carlos está com 60 vagas abertas para várias áreas. Uma boa oportunidade para quem está procurando emprego, para quem quer uma recolocação no mercado de trabalho. O Rafael Castro, ao vivo, traz as informações para a gente. E não é só São Carlos que tem vagas abertas não, né, Rafael? Boa tarde. Vamos mostrar então como que anda a situação de uma estrada rural em Araraquara. É a vicinal Estação do Ouro que liga a região do Sesmaria Ouro até a cidade. A nossa equipe já esteve lá 2 vezes no ano passado. Hoje a gente vai atualizar as informações para vocês, mas primeiro vamos relembrar como é que estava a estrada. Hoje a nossa equipe tentou chegar até o local onde se formou o buraco, só que não conseguiu.
Vamos entender o buraco. Ou seja, os moradores de acesso que a gente mostrou nas reportagens anteriores. A prefeitura chegou a refazer os reparos na tubulação e tapar o buraco, mas segundo os moradores, a chuva estragou o serviço e a estrada continua sem condição de tráfego. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Araraquara informou que os problemas na estrada vicinal Estação do Ouro foram causados pelo plantio de cana de uma usina que fica ali na região. A prefeitura vai notificar os responsáveis por até o dia 30 de abril, né? Hoje a gente volta, dia 30 de abril, cai numa segunda-feira, a gente vai lá e vê se alguma coisa mudou, se os moradores ainda estão com problema ou não. A gente vai agora para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a Glaucia Santiago chega com as notícias do esporte. Pelo Paulistão, a Ferroviária deixou escapar a vitória dentro de casa, perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto. Em Aguaí, temperatura máxima hoje chega aos 26 graus, agora meio-dia e 25. De hoje até domingo tem oficinas de graça aqui em São Carlos. São mais de 80 atividades que podem ajudar os estudantes a escolher um curso profissionalizante. Olha quem vai trazer as informações para a gente ao vivo, Rodrigo Facundes. Quem que pode fazer esses cursos? Rodrigo, boa tarde. Ontem teve confronto tradicional pelo Paulistão em Araraquara. A Ferroviária recebeu o Botafogo em busca da primeira vitória no Paulistão, mas ainda não foi dessa vez, né, Glaucia? Boa tarde. Não veio, Juliana. Boa tarde para você, ótima tarde para quem nos acompanha. A Ferroviária até saiu na frente do placar, mas levou a virada. O time falou muito do desgaste físico, mas aí na coletiva de imprensa o PC de Oliveira pontuou bem, isso também não pode ser desculpa. E o resultado, claro, foi frustrante não só para a torcida, mas também para o time. Com apenas 2 pontos conquistados em 4 jogos, no fim da rodada a Ferroviária entrou na zona de rebaixamento e é a penúltima colocada. Vamos ver então como é que foi o Botaferro de ontem. Certo, a Ferroviária só volta a campo na próxima segunda-feira. Enfrenta o Linense fora de casa às 8 da noite. O Linense que também está brigando ali na parte de baixo da tabela, Ju, e aí passa a ser um confronto bem direto nessa história de rebaixamento e de escapar das partes de baixo da tabela do Paulistão. A situação já começa a ficar complicada, né? Agora vai se fechando, ainda faltem, né? 8 jogos, né? Ainda tem muita coisa para se disputar, mas só 2 pontinhos, pouco, né? Vamos falar da Série A2 agora, porque também não tem rodada no final de semana. O time do Rio Claro teve até uma folguinha aí, né? Teve uma folga parada nos treinos para cuidar da saúde, só que os trabalhos lá no estádio não pararam, não. O pessoal tá na correria para colocar a casa em ordem e, enfim, conseguiu o laudo de liberação do Chimitão. Vamos ver. É isso, o primeiro desses 2 jogos, então, o Rio Claro enfrenta o Audax já no próximo sábado, 4 da tarde, aí no Benitão. Tá certo, Juliana? Amanhã tem Série A3, não tem Série A2, não tem Paulistão, mas tem Série A3 nesse meio de semana. A gente vai falar bastante amanhã, tá bom? Beleza. Pessoal, fica ligado. A gente se vê, um beijo pra você também, até amanhã. Valeu, até amanhã, Glaucia. No próximo bloco, nós vamos conhecer histórias de trabalhadores que estão investindo na informalidade para superar a crise e até voltar ao mercado de trabalho, hein? E tem também a história de uma menina que aos 15 anos conseguiu realizar um sonho que muitos só conseguem depois de anos de estudo, passar na faculdade de medicina. Os detalhes daqui a pouquinho. Em Dourado, hoje a temperatura máxima chega aos 28 graus, agora meio-dia e 38. O último levantamento feito pelo IBGE aponta que o número de trabalhadores informais no Brasil aumentou mais de 12% entre 2016 e entre 2017. Trabalhar sem carteira assinada tem sido a alternativa para muita gente que perdeu o emprego nesse período de crise. E aí é preciso se reinventar, é preciso encontrar talentos escondidos para conseguir voltar ao mercado de trabalho. Este ano, os eleitores vão às urnas para escolher novos governantes e a gente quer saber que Brasil você quer para o futuro. Já mandou o seu vídeo? Seja o porta-voz da sua cidade. Todas as dicas de como enviar o seu vídeo estão lá no G1 e você também pode mandar o seu vídeo direto para o nosso WhatsApp. O número é o 996435959, o DDD é o 16.
O Ministério da Educação liberou a consulta das vagas do ProUni para o primeiro semestre desse ano. O programa oferece bolsa de estudo parciais e integrais no ensino superior em instituições particulares. As inscrições começam no dia 6 de fevereiro, então quem tiver interesse já pode acessar o site prouniportal.mec.gov.br. Nós vamos conhecer agora a Emanuele de São Carlos. Aos 15 anos, ela conseguiu realizar um sonho que muitos só conseguem depois de anos de estudo. Olha que história bacana! É isso aí, parabéns, hein? E para o pessoal que também está na primeira chamada do SISU, é importante lembrar que as inscrições vão até o dia 7 de fevereiro. Agora, quem não conseguiu uma vaga ainda pode manifestar interesse pela internet e aí entra na lista de espera. Mais informações no site sisu.mec.gov.br. Uma boa tarde para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento. Dito e feito. A tinta que cobre com uma única demão. E Supermercados Pague Menos. Procure pelas etiquetas verdes e economize.